Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Jó, capítulo de número 42, versículo de número 10 em diante, que diz assim: a nova família de Jó. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que o haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima. A segunda chamou de Késia. E a terceira, Querem-Apuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. E assim Jó morreu, após uma longa velhice. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, história feito a de Jó nos ensina a entender que haja o que houver, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, para vocês que não conhecem, eu vou recapitular o que aconteceu com Jó. Irmãos, Jó era um homem fiel, temente ao Senhor, orava por si próprio, pela sua esposa, pelos seus filhos, que gostava de beber, de estar nessas farras, sabe? De fazer festas, essas coisas. E Jó orava por eles, para que quando eles pecassem, a mão de Deus não machucasse, sabe? Não pesasse sobre a vida dos seus filhos. Então, mas isso não existe, né, irmãos? A salvação é individual e cada um tem que tomar posse do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Tá bem? Isso para os dias atuais, a partir do Novo Testamento, né? Depois de Cristo. Entende, irmãos? Mas a gente está falando do Antigo Testamento.
que está escrito o livro de Jó. E aconteceu que Jó orava por si e pelos seus, entende? Como nós também oramos nos dias de hoje. E não é mal, é bom. Só que cada um planta o que colhe. O Senhor pode sim dar o livramento por causa de um justo. A oração de um justo vale muito seus efeitos. Mas geralmente as pessoas colhem o que planta. É a lei da semeadura também. O Senhor pode dar um livramento ou outro, mas não pode ficar fazendo sempre se essa pessoa quer estar na prática do erro, entende? Do pecado, e isso não agrada a Deus. Então acontece que Satanás, né, apareceu arrodeando ali no céu, e o Senhor pegou e chamou ele. Fez: olha, tem visto, tem observado meu servo Jó, homem íntegro, fiel, que se esquiva do mal. E ele falou: tenho sim, mas é muito fácil ter tudo que ele tem, né, e te servir. Eu quero ver se tirar tudo dele. E o Senhor permitiu. Então vai lá, só não toca na vida dele. Pode tirar tudo dele. Jó, veja, Jó não fez nada para receber tamanha punição, tamanho castigo, provação. Entende, irmãos? Mas foi permissão de Deus, porque Deus sabe, irmãos, quem permite passar o vale, passar a fornalha, passar os estreitos da vida. Se ele permite, é porque ele sabe que essa pessoa não vai negar o nome dele. Entende, irmãos? Então veja bem, o diabo foi, em poucas horas, destruiu tudo de Jó. Ele perdeu fazenda, ele era um homem rico, né, Jó? Perdeu fazenda, perdeu os funcionários, perdeu os animais que ele possuía, boi, vaca, jumento, camelo, tudo, irmãos. Vamos lá. Perdeu os seus filhos, morreram todos. Só sobrou Jó e sua esposa. O que é que acontece? Jó começou a chorar, entrou em luto, ele e sua esposa. Mas foi aí que ele pegou doença, pegou lepra, e ele ficava se coçando com caco de telha. Entende, irmãos? E a mulher dele viu aquela situação e disse: Jó, não tem mais saída para você. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele: mulher, tu fala como se fosse uma louca. Entende, irmãos? E Jó não blasfemou. O inimigo estava esperando Jó blasfemar na face de Deus, na cara de Deus, porque ele perdeu tudo. Entende? Ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aconteceu que ele abençoou, que ele profetizou coisas boas. Entende, irmãos? Mesmo estando em luto, passando por prova, dificuldade. Entende, irmãos? Então, pois bem, ele continuou. Por quê? Ele decidiu ter a esperança em Deus, alimentando dia após dia sua fé, porque ele sabia que nada ele tinha feito. Entende, irmãos? E seus amigos todos se afastaram dele, porque achavam que Jó tinha praticado algo que desagradou a Deus, e então Deus enviou isso como punição a Jó. Mas não. Isso pode acontecer em nossas vidas também. Quem nunca perdeu algo na presença do Senhor? Saiba que isso também vai cooperar para o bem. Deus te levanta, Deus te capacita.
Sabe, tua história não é em vão. Tua história está garantida. Nós temos e servimos um Deus que já entramos na guerra, na batalha, sabendo que sairemos vencedor. Irmãos, as circunstâncias podem dizer que não. E você pode até pensar, passar vários pensamentos na sua cabeça e dizer: Senhor, eu só vou até aqui. O Senhor me trouxe por todos esses anos para morrer aqui, Senhor. Entende, irmãos? Quem nunca pensou isso? Eu já pensei, irmãos. Chega um momento que é tanta prova que você começa a pensar isso. Mas no fundo, Deus está lá te sustentando. Está te sustentando com a mão dele vitoriosa, com a destra vitoriosa. Entende, irmãos? É Ele que sustenta, é Ele que te dá força, é Ele que te levanta, é Ele quem aviva a tua fé. É Ele quem te enche de esperança para que você não venha perecer. Tá certo, irmãos? E você apenas precisa perseverar. A palavra é perseverança. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, vale a pena passar por tudo isso para viver o sobrenatural da parte de Deus. A vontade dele que é boa, que é perfeita e agradável. Amém? Não se esqueça disso. Vale a pena enfrentar, vale a pena passar por tudo que você está enfrentando, tá certo? Eu estou falando porque eu tenho autoridade para falar a respeito disso. Eu também fui provado em várias áreas de minha vida. Entende, irmãos? Então, se eu sobrevivi, você também vai sobreviver. Tá certo? Então, irmãos, acontece que o Senhor fez várias perguntas a Jó e Jó respondeu, né? Jó falou: Senhor, eu só te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Entende, irmãos? Eu falei coisas grandes demais, maravilhosas demais para mim. Falei coisas sem entender. Eu me arrependo, eu me abomino. O Senhor espera de nós um coração humilde, um coração sincero, sabe? Um coração ensinável, que reconhece os seus erros, seus defeitos. Entende, irmãos? E o Senhor foi ter encontro com os amigos de Jó e falou com os três e disse: olha, vocês não falaram nada a meu respeito com o meu servo Jó, que passou por grande provação, por grandes percas, e ao contrário disso vocês fugiram, se afastaram da presença dele. Então, pegue 7 novilhos, matem, leve para que Jó mate, né? E faça um holocausto para me oferecer esses novilhos, para que eu tenha misericórdia de não agir com vocês como vocês agiram com meu servo Jó. Veja, e a oração de Jó, conforme ele fizer, eu vou receber. Se for para punir vocês, através da oração de Jó, eu vou punir. Mas só que Jó, irmãos, tem um coração muito temente a Deus, muito, sabe, simples, que não guarda ódio, mágoa nem rancor de ninguém. Então, aconteceu que eles foram lá e Jó orou pelos seus amigos, então Deus restaurou a sorte de Jó, entende? Então apareceu as irmãs, os irmãos, os amigos, todos que conheceram Jó antes do desastre que aconteceu na vida dele, entende? Então,
o que é que acontece? Levaram dinheiro, levaram animais, levaram joias. Deus restaurou a vida de Jó 2 vezes mais. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Entende, irmãos? É dupla honra que Deus tem para te dar. Persevera, persevera, persevera. Deus vai te honrar. Então, irmãos, vale a pena viver tudo o que o Senhor permitir a gente enfrentar. É por uma boa causa. É para que você tenha um testemunho para contar. E vidas se converterá através desse testemunho. Amém, irmãos? Vidas serão salvas, libertas, curadas através do seu testemunho. E quem é que vai ganhar com isso? É Deus, meu irmão. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Vidas libertas, salvas para o reino de Cristo. E então, irmãos, a Bíblia diz, e acabamos de ler aqui, que Deus abençoou o final, mais o final do que o início da vida de Jó. Sabe? 2 vezes mais. Teve 7 filhos, 3 filhas. Restaurou camelos, bois, vaca, jumentos. Restaurou tudo, irmãos. A fazenda, a casa, os colaboradores, funcionários, né, irmãos? Os filhos. Foi tanta bênção que Deus deu a Jó novamente, que ele não precisou viver o restante da vida naquele luto, naquela dor, naquela tristeza, e só serviu de um testemunho, de história para contar. E não ficou, sabe, curtindo aquela dor para sempre. Não, ele se esqueceu daquele sofrimento. Entende, irmãos? Se esquecer assim de não estar vivendo ele dia após dia, mas só uma vez ou outra perdida para edificar a fé de alguém, alimentar alguém espiritualmente. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Deus abençoou ele grandemente. Tá certo, irmãos? Então não é diferente em nossas vidas. Creia tão somente que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir a boa obra que deu início em sua vida. Nada é em vão. Tudo tem um porquê. Tudo tem um propósito para Deus. Amém, amados? Sejam fortes e corajosos. Não desanime. Persevera. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Senhor, por muitas das vezes a gente não entende o que estamos vivendo, o processo que nós estamos passando. E tudo bem, não é pra gente entender mesmo, é pra gente crer, é pra gente confiar, é pra gente descansar nas tuas promessas, porque o Senhor vela para cumprir. O Senhor não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Meus amados irmãos, vale a pena servir esse Deus. Vale a pena viver na presença de Jesus Cristo, para viver eternamente, para morar na eternidade. Vale a pena, vale a pena. Deus seja com cada um de nós, onde quer que estejamos. E o nome do Senhor seja glorificado. Pai, é isso que nós te oramos e também te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Tchau!